pelas 5 horas da manhã, eu peguei o carro e fui dar uma volta. Por onde não sei, simplesmente eu peguei o carro e vou dar uma volta. Porque normalmente quando eu tenho sono, de 5 a 7 a 8, eu durmo e me recupero. Quando eu tenho sono recuperador desse horário. Mas eu peguei o carro e fui andar. Quando saí de casa, o óleo do tabuleiro, aí passei ali pela feirinha e fiquei atento, ó. Eu fui muito tempo criado no interior acompanhando o pastor Zé. E feira era uma coisa, como eu era mais velho, mamãe sempre me levava para ir para a feira. Mas eu nunca tinha tido aquele tipo de visão. Quando cheguei na feira, no tabuleiro ali, na feirinha, aí eu comecei a ver aquele monte de gente andando e eu passei a me perguntar: será que essas pessoas têm tempo de ir à igreja ouvir a palavra de Deus? Aí continuei andando e a minha mente foi se abrindo para as feirinhas. Aí eu passei no Benedito Bentes, passei no Benedito Bentes, passei no Pilar, desci para Jatiuca e voltei para casa. Isso já era mais ou menos 7 horas. Aí eu consegui dormir um pouquinho. E o dia passou. No outro dia, eu nem estava dormindo e nem estava acordado. Mas acordei meio assim. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocar. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, para cada um plantado sem nascer. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aí eu acordei. Aí eu entendi, juntei as duas coisas. Eu encontrei com Samuel e disse: Samuel, nós temos um projeto de visitar os povoados, não as cidades, mas os povoados. E como eu ando muito, a gente conhece muito povoado que precisa ouvir a palavra de Deus. E eu disse: Samuel, eu contei a história para ele e eu quero saber se você quer fazer parte desse projeto. Ele disse: você conta comigo. Então é o seguinte: a gente vai 5 horas da manhã para as feiras para pregar o Evangelho. Eu não vou convidar as igrejas. Se as igrejas quiserem ir, ótimo. Mas se não quiserem, a gente vai pregar o Evangelho lá no meio da feira. E coloca o caminhão e começa a cantar e pregar. Aí convidei mais 3 companheiros e montamos um projeto. Começamos a fazer o trabalho. Começamos esse final de semana. Mas eu me lembrei, eu tinha um conceito
ficava olhando aquelas pessoas que vão ali para a Praça Deodoro, ou até lá no mercado mesmo, pegam a Bíblia. Tem eles que tem um megafone. Quem não tem condições vai na boca mesmo, somente. E começa a pregar. E às vezes eu fico olhando, e a gente passa para lá e passa para cá. E eu ficava me perguntando, será que não estão plantando no deserto? Bom, aí me lembrei do texto. Uma caiu em espinhos, outra sobre perigo, mas tem uma parte dela que caiu em terra fértil. Então ela germina o seu tempo devido. E aprove a Deus nesse final de semana, e aí agora nós vamos estender. Eu não sei porque é assim, mas é assim, então seja assim. Eu sou irrequieto por natureza. Não quer dizer que eu não gosto de fazer os trabalhos dentro das igrejas, mas dentro das igrejas, olha a multidão de gente que tem aqui para fazer. Tem todos vocês. Então a gente pega uma marreta e vai para o meio do tempo, quebrar para ganhar as almas lá para Deus. Então nós começamos esse final de semana, vamos rodar Maceió, visitando as feiras a partir de 5 horas da manhã. Nós tivemos no Tabuleiro, sábado, hoje nós tivemos ali no Benedito Benedito. Vamos continuar esse trabalho. Não será todo final de semana, mas nós vamos fazer, programar, porque precisa tirar as licenças. Eu sou cuidadoso com isso. Normalmente as pessoas chegam no posto e botam lá para tirar energia. Eu não faço isso porque depois do jornal será assim. Deputado evangélico está tirando energia sem pagar. Então, todo isso leva 30 dias. Nós estamos fazendo. Por que eu estou procurando dizer isso a vocês? Porque eu preciso de vocês. É provável que você não tenha tempo de fazer isso, mas eu tenho. O Samuel tem tempo para fazer isso. Então o que é que eu preciso de você? Eu preciso que quando você estiver orando, você lembre desse projeto, apresente ele a Deus. Porque eu observei, eu normalmente fico na parte de trás do caminhão. E aquilo não é brincadeira, irmão. Nós estamos mexendo com o rei das trevas. Nós estávamos hoje lá, no caminhão parado, montando sem problema nenhum. Daqui a pouco estourou o pneu, sem entender para quê. Por que o pneu estourou? Porque 15 vidas aceitaram a Cristo. Eu observei muito. Chegou, tinha uma senhorinha lá, nós estávamos de frente para a rua. Aí ela passou, o Samuel estava cantando, e nós cantamos e 30 minutos de mensagem. Cantamos 3, 4 minutos. E tem ali o Daniel Fernando, levanta aí, Daniel Fernando. Daniel Fernando é um dos pioneiros da cruzada lá na Alma de Esperança. Nós andamos muito, continuamos, Daniel, fazendo o trabalho. E ela veio, ela passou e eu fiquei olhando. Aí depois ela voltou e eu fiquei olhando. Aí ela veio e travou as pernas dela, ela não conseguiu sair mais. Aí ficou olhando, e ela trocou um óculos escuro, mas o sol estava escaldante. Mas ela ficou lá no sol. E começou cantando e pregando, e as lágrimas foram caindo. Eu peguei uma pessoa lá, e foram lá, convidaram ela, e ela aceitou a Cristo. Era uma filha própria, que precisava ouvir. E eu ficava sempre olhando os transeuntes, as pessoas ali. E a gente olha, tinha um cidadão que ele pegou o celular e não é crente. Por que eu sei que ele não era crente? Porque ele estava com o cigarro na boca. Mas ele ficou o tempo todo filmando aqui, ó, no sol lá escaldando, mas ele estava filmando. Naquele celular, um dia, quando ele quiser ver o vídeo, ele vai germinar a palavra no coração dele. Então, nós estamos cumprindo o ídolo de Cristo. Aonde ele mandar, a gente vai para o Evangelho, resgatar as almas. E eu preciso de você para você nos ajude. Nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está orando também. Mas se você nos ajudar em oração, esse trabalho vai crescer e muitas vidas vão ser alcançadas para o reino do leste. Né? Esse final de semana foram 21, foram 6 lá na feirinha do Tabuleiro e 15 aqui
no Benedito bem. Mas em 3 minutos eu vou contar uma historinha para vocês. É por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. O pastor Zé teve um sonho. Ele sonhou que estava no lagozinho com uma vara pequenininha pescando. E ele, toda vez que ele botava a vara, que ele puxava, vinha uma piadinha. Ele fez isso 4 vezes. Na 5ª vez, quando ele puxou, a piadinha quis se soltar do anzol. Mas ele foi, trouxe-a, conseguiu, juntou 5 e ela acordou. Pregando lá em São José da Tapera, ele estava como nós, no mesmo tempo pregando para quem ele não sabia, mas ele estava pregando. Tinha pessoas que transitavam. E quando ele fez o convite, aí vieram 4 crianças. Então ele lembrou-se do sonho. Na 5ª criança, ela veio, quando chegou no meio, ela quis voltar, ele lembrou-se, foi lá e trouxe ela. E orou pelas 5. Cumpriu o papel dele e foi embora. 20 anos depois, ele foi para o Rio de Janeiro para uma convenção da Assembleia de Deus lá e foi um ônibus de obreiros na época. Quando ele chegou lá tinha um cidadão tentando dizer assim: quem é o pastor Zé Neto? Quem é o pastor Zé Neto? Ele disse: sou eu. Ele disse assim: ó, me dê suas bolsas que eu vou lhe contar uma história. Aí ele pegou as bolsas e disse assim: está lembrado? E contou o fato para ele. Lá de São José da Tapera, estou. Aquele quinto que queria voltar era eu, sou diácono da igreja. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo na feira, confesso que quando chegou lá no tabuleiro eu fiquei angustiado. Porque eu olhava, vendo as pessoas passarem para lá e para cá, e eu não percebia as pessoas prestando atenção naquilo que a gente fazia. Eu me postei por trás e comecei a interpelar, a cobrar, a pedir a Deus: dá-nos um sinal, porque o sacrifício está posto. Então, nos ajuda aqui, pelo menos, para alegrar o coração. Uma alma que se converter aqui, a gente se alegra. E aí, quando foi lançado o convite, 6 pessoas vieram essa palavra. Então, esse é o resultado que nós estamos vendo, direto. E os indiretos, quais são, eu não sei. Aí, só quando eu chegar na glória que eu vou saber. Ele vai revelar quantos daqueles que ouviram, que não vieram naquele dia, mas a semente foi plantada no coração daquelas pessoas, mesmo trabalhando, mesmo transitando por ali, foi plantada uma semente e ela vai germinar. Então, ore por nós, para que a gente continue esse trabalho. Nós vamos continuar só na capital. Eu conheço alguns lugares que tem umas feiras boas e eu vou para lá também. 5 horas da manhã a gente está lá e vai entregar o evangelho até 9, 10 horas. E vocês orando aí, Deus vai mover aqueles corações e muitas pessoas vão aceitar a Cristo. Deus abençoe a Igreja do Salvador Lira. Deus abençoe ao Pastor Federal, a todos vocês. E hoje à tarde eu preguei um susto de novo no pastor. Quando nós terminamos lá no evento, aí eu liguei para o Pastor Federal: Pastor Federal, eu tenho um problema muito sério, que já tinha dado da outra vez com a agenda de Salvador. O carro dele quebrou lá e estava. Aí ele disse: e qual é o problema? Eu digo: olha, é muito sério. Mas rapaz, de novo, eu digo: pois é, 15 pessoas aceitaram Cristo. Aí lá foi um sorriso desse tamanho, assim, valendo. Eu digo: à noite a gente está lá para a glória de Deus. Deus abençoe.